Queridos irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Vamos ler Atos, capítulo 16. O único relato histórico do Novo Testamento. O Evangelho do Espírito Santo. Atos, capítulo 16. Nós vamos ler só um verso de número 25, para a nossa meditação nesta noite. Atos, capítulo 16, verso 25. Quem encontrou pode dizer amém? Diz assim a palavra de Deus. Perto da meia-noite, obrigado. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Vamos ler todos juntos este verso? Vamos lá? 1, 2, 3. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, os outros presos. Amém? Se assente adorando o nome do Senhor. Muito obrigado. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder retornar a esta igreja tão abençoada e poder estar aqui com os irmãos em mais uma quarta profética. Deus em Cristo continue abençoando a vida de toda a amada igreja de uma forma poderosa e especial. Pastor Messias, uma alegria poder revê-lo mais uma vez. Deus continue abençoando a vida do Senhor, seu ministério. Sempre uma alegria podermos estar aqui juntos servindo ao Senhor. Obrigado pelo carinho do Senhor e por sua amizade. Evangelista Divan, Deus abençoe. Missionária Ingrid, que estão na frente deste trabalho. Deus continue abençoando a vida, o ministério de vocês, esta família abençoada. Que o Senhor nos deu o privilégio de tê-los como amigos e é bom estarmos juntos aqui adorando o nome do Senhor. Demais pastores, obreiros, servos do Senhor que servem a Deus aqui, que Deus possa abençoá-los. Amigos, pastor Gabriel, Deus abençoe, alegria poder revê-lo. E todos os demais irmãos, pastores, amigos, Diego, Deus abençoe poderosamente a vida e o ministério de cada um destes servos do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do Adriano. Adriano, Deus abençoe. Adriano é um irmão, é um amigo, a gente congregou. Eu já perdi até as contas de quantos anos a gente congregou junto, mas a nossa juventude praticamente toda antes de casarmos, né, Adriano? Congregamos juntos ali na expansão. Deus te abençoe, alegria poder te ver aqui, estarmos juntos servindo ao Senhor. É uma alegria. Deus abençoe seu ministério, sua família, cada dia mais. Minha esposa que me acompanha e o pastor Lucivaldo, que é um amigo nosso, lá do estado do Rio de Janeiro, está passando alguns dias aqui em Brasília, pregando também em algumas igrejas, e hoje ele não tinha compromisso e veio conosco adorar o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu amigo. Enfim, todos os irmãos que aqui estão, Deus possa abençoá-los poderosamente. Queridos, todos nós que estamos aqui conhecemos muito bem o texto que nós acabamos de fazer a leitura. Nós somos cônscios de que o capítulo 16 de Atos, juntamente com o capítulo de número 2, são os capítulos mais conhecidos, mais comuns deste livro. Aqui, Dr. Lucas está descrevendo o relato da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Relato este que se inicia no final do capítulo de número 15 e tem continuidade pelo capítulo de número 16. O escritor diz que Paulo agora, dirigindo-se nesta segunda viagem missionária, ele parte levando consigo Silas e também Timóteo. E Paulo tem um desejo no seu coração. O desejo do apóstolo Paulo, a princípio, é ir à Ásia, mas ele é impedido pelo Espírito. Depois Paulo tenta ir para a Bitínia e o Espírito também não lhe permite que vá para esta localidade. Como quem é guiado por Deus, como quem anda direcionado por Deus, não faz a sua vontade, mas faz aquilo que Deus lhe manda, ele segue a orientação divina. Paulo então aguarda
e espera para saber qual era o caminho que ele deveria tomar, qual direção ele deveria seguir. Então o texto diz que em uma visão de noite, Paulo vê um varão macedônico vestido de branco, dizendo para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo então entende que esta é a orientação divina, que este é o caminho que ele deve tomar. Paulo então se dirige em direção à Macedônia, e Lucas mostra qual é a rota que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo passa em Troade, depois vai até a Samotrácia, passa em Nápoles, e dali ele chega na região de Filipos. Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia que vai ouvir o Evangelho. É a primeira cidade daquilo que nós conhecemos nos dias atuais como a Europa, que vai ouvir falar de Cristo Jesus. Paulo chega ali, e como ali em Filipos não tem nenhuma sinagoga, pois Filipos é uma colônia romana, e o número de judeus ali não era suficiente para que tivesse uma sinagoga ali. Então Paulo procura um lugar de oração, e ele sabe que tem um local onde algumas mulheres, algumas irmãs se reúnem para orar. E no sábado então, Paulo se dirige para lá, juntamente com Silas. Chegando até aquele local, é-lhe dado a palavra. Paulo prega. Quando Paulo prega, a Bíblia diz que o Senhor abre o coração de Lídia. O Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fala ao coração de Lídia, e Lídia dá ouvidos à palavra de Deus, aceita Cristo como Senhor e Salvador, é batizada juntamente com a sua casa, e a Bíblia diz então que agora ela constrange Paulo e Silas para que durante os dias que fiquem ali, estejam hospedados em sua residência. É exatamente ali na casa de Lídia que vai iniciar aquilo que nós conhecemos como um ponto de pregação. A primeira igreja da Europa, ali em Filipos, vai iniciar exatamente na casa de Lídia. E o texto continua nos dizendo que Paulo então, juntamente com Silas, todos os dias, como costume, vão ao lugar da oração, naquele lugar onde eles se reúnem para falar com Deus, à beira daquele rio. Só que Lucas faz questão de nos relatar um episódio. Lucas nos fala a respeito de uma jovem que existia ali naquela cidade, que era uma jovem oprimida, que era uma jovem escravizada por espíritos malignos. Essa jovem era a atração principal da cidade de Filipos. Ela ficava na praça principal daquela cidade, fazendo adivinhações a respeito da vida das pessoas. Alguns historiadores vão dizer que essa jovem era conhecida como uma pitonisa, alguém que fazia revelações, adivinhações a respeito da vida das pessoas, e se formava um número muito grande de pessoas ali ao redor para ouvirem o que aquela moça, o que aquela jovem tinha a dizer. E não por apenas um dia, mas por vários dias. O texto diz que Paulo e Silas passam por ali para ir para o lugar da oração, e ela vai atrás de Paulo, ela vai atrás clamando, e ela vai dizendo: estes homens que passam por nós e anunciam o Evangelho são homens de Deus, são homens enviados por Deus. Embora o que essa moça está dizendo seja uma verdade, é uma verdade que está sendo proferida por alguém que está possessa por espíritos malignos, é uma verdade que está sendo proferida por demônios, e agora esta verdade que está sendo falada, ela não ilude Paulo, ela não engana Paulo, pelo contrário, a Bíblia diz que Paulo, já indignado com aquela situação, Paulo então vai voltar-se para aquele espírito, vai repreender aquele espírito em nome de Jesus, e a Bíblia diz que de imediato aquela jovem é liberta. Quando aquela jovem é liberta, aqueles senhores que lucravam com as adivinhações daquela moça, que eram aproximadamente 7 senhores que obtinham lucros com as adivinhações daquela moça, vendo que a esperança dos seus lucros agora havia desaparecido, porque esta moça não adivinhava mais nada a respeito de ninguém, porque agora essa moça estava liberta, porque agora essa moça tinha sido liberta da escravidão que ela vivia, oprimida pelo diabo, e agora ela não consegue mais adivinhar, ela não consegue mais revelar nada a respeito da vida das pessoas. Então os seus senhores, vendo que não tem mais possibilidade de ter nenhum lucro com ela, eles então se revoltam contra Paulo e Silas, e aquela atitude de Paulo naquele dia, que é tomada debaixo de uma direção espiritual, porque Paulo tem o discernimento de espíritos, Paulo tem o discernimento espiritual, e conhece muito bem a voz de Deus, e
sabe muito bem quando é Deus que está falando e quando não é. Então Paulo não se deixa ser enganado, e com discernimento espiritual, repreende aquele espírito maligno. A moça é liberta, e aquilo, ao invés de causar alegria, aquilo, ao invés de trazer contentamento, ao invés das pessoas celebrarem porque alguém que era oprimida, porque alguém que era escravizada pelo diabo está livre, está liberta, agora pode ter um encontro com Deus, ter a sua vida transformada. Pelo contrário, o que isso causa no meio daquela sociedade, no meio daquela população, é uma revolta, ao ponto de que aqueles homens ali vão pegar Paulo e Silas e levar diante dos magistrados da época, e diante dos magistrados eles vão dizer: esses homens são judeus e nos ensinam costumes que não nos é lícito seguir, pois nós somos romanos. Então a sentença é dada, e a Bíblia diz que a sentença é que Paulo e Silas agora, na praça principal da cidade, sejam açoitados. Eles vão agora ter as suas roupas arrancadas e vão sofrer 39 chicotadas na praça principal da cidade. Paulo e Silas vão ser humilhados, Paulo e Silas vão ser envergonhados, não porque eram ruins, não porque mereciam aquela situação, não porque fizeram algo para os levar até aquele estado, mas simplesmente porque usaram de bondade para com alguém, simplesmente porque debaixo da direção divina, usados por Deus, foram instrumentos para que alguém fosse liberta. E quando Paulo chega naquela cidade, aquele império das trevas que estava estabelecido ali cai por terra, e por isso essa revolta é gerada. Porque, queridos, o diabo só reina, o diabo só faz festa, o diabo só domina enquanto a presença de Deus não chega no ambiente, enquanto a presença do Senhor não chega no lugar. Quando o Senhor chega, quando a presença de Deus chega, quando a presença do Espírito Santo chega, ali o império das trevas é destituído, é destronado, e o nome do Senhor é glorificado. Mas isso causa esta revolta, ao ponto de que Paulo e Silas agora estão diante da sociedade, humilhados, feridos, machucados, e agora são entregues à mão do carcereiro para serem lançados no cárcere interior, com os pés presos no tronco. E a Bíblia diz que agora Paulo e Silas estão nessa situação. Paulo e Silas estão dentro do cárcere interior, que é o lugar mais profundo da prisão, que é um lugar fétido, que é o lugar onde ficavam os piores criminosos da época. Paulo e Silas estão neste local. Paulo e Silas estão sendo guardados pelo carcereiro. Paulo e Silas, se não bastasse estar feridos, se não bastasse estar machucados, agora eles estão dentro de uma prisão. Agora eles estão com os pés presos no tronco. E a Bíblia diz que nesta situação, Paulo e Silas, neste momento de dor, neste momento de angústia, nesse momento que quem olha pela ótica humana está olhando e dizendo: o que adiantou ouvir a voz de Deus e vir para Filipos? Quem olha pela ótica humana está olhando e dizendo: o que adiantou pregar tanto? O que adiantou libertar aquela jovem? Quem olha pela ótica humana está dizendo: o ministério deles vai acabar aí. Quem olha pela ótica humana está dizendo: eles vão morrer dentro desta prisão. Quem olha pela ótica humana, Paulo e Silas têm todos os motivos do mundo para estarem se questionando, para estarem murmurando, para estarem olhando para o céu e perguntando a Deus o porquê daquela situação, e o porquê Deus tinha permitido que eles agora estivessem ali dentro daquela prisão. Só que o que o texto no versículo 25 nos relata é um cenário totalmente oposto a este. Estes homens estão machucados, esses homens estão feridos, esses homens estão trancafiados, esses homens estão com os pés presos no tronco, mas a Bíblia diz que o que sai do lábio desses homens não são questionamentos, que o que sai do lábio desses homens não é nenhum tipo de murmuração, que o que sai do lábio desses homens não é nenhum tipo de reclamação. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. Aleluia! Paulo e Silas não estão reclamando, Paulo e Silas não estão murmurando, pelo contrário, Paulo e Silas estão orando e louvando ao Senhor, orando em meio à dor, louvando em meio à angústia, adorando a Deus em meio à adversidade, adorando a Deus em meio a uma circunstância totalmente desfavorável. Mas eu imagino que o que passa na mente de Paulo é aquilo que ele escreveu lá em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28. Ele podia não estar entendendo a razão daquilo ali, mas ele tem no seu coração a certeza de que todas as coisas
coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não sabe porque Deus permitiu aquilo, mas ele tem a certeza que Deus tem um propósito, que Deus não permite aquilo por acaso. Então, ao invés de na hora da dor estar reclamando, ao invés de na hora da dor estar perguntando aonde está Deus, ao invés de na hora da dor estar murmurando contra o céu, Paulo e Silas estão orando e louvando ao Senhor. Paulo e Silas estão orando e cantando hinos de louvores a Deus, aleluia. Queridos, a verdadeira adoração, ela se manifesta em meio às adversidades. O verdadeiro louvor, o verdadeiro espírito de adorador, ele se manifesta em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às crises da vida. Não é quando tudo está bem que você conhece um adorador de verdade. Não é apenas quando as portas estão abertas que você conhece um adorador de verdade. Não é apenas quando ele está com dinheiro no bolso. Não é apenas quando ele está prosperando. Não é apenas quando as coisas estão dando certas. Não, um verdadeiro adorador, ele é capaz de adorar ao Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades. Porque a verdadeira adoração, ela não depende de circunstâncias favoráveis, ela não depende de que tudo esteja bem, para que eu possa adorar ao Senhor. Até porque adorador, que é adorador de verdade, não adora a Deus por aquilo que Deus faz, ele adora a Deus por aquilo que Deus é. Ele não adora a Deus por aquilo que Deus pode lhe dar, ele adora porque ele é grato por aquilo que Deus já lhe deu, por aquilo que Cristo já conquistou para ele lá na cruz do Calvário. Então a adoração verdadeira, ela é expressada não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente na hora da dor e da dificuldade. Eu sei que tem gente que é o contrário, eu sei que tem gente que só adora na prova, eu sei que tem gente que só adora na luta, eu sei que tem gente que só adora na dificuldade, e quando as portas estão abertas, quando tudo está bem, ele esquece do Senhor. Mas o mais comum é nós vermos gente que só lembra de adorar quando as coisas estão indo bem, e na hora da luta ele murmura, na hora da luta ele reclama. Mas o verdadeiro adorador, ele adora independente da circunstância. Se a porta está aberta, ele louva, mas se ela está fechada, ele continua adorando. Se ele tem saúde, ele louva, mas se a enfermidade chega, ele continua glorificando o nome do Senhor. Se ele tem recurso, ele louva, mas se falta o recurso, ele continua exaltando a Deus. Independente da circunstância, ele é igual Jó. Ele olha para todos os problemas, para todas as circunstâncias, para a situação adversa que ele está vivendo, e no meio da prova, no meio da crise, quando Jó recebe as notícias de que tudo que ele tinha foi perdido, e de que os seus 10 filhos morreram, eu imagino o diabo olhando e dizendo: quando Jó abrir a boca, vai ser para murmurar, quando Jó abrir a boca, vai ser para reclamar, porque Jó fica sabendo que perde os camelos e não fala nada, Jó fica sabendo que perde as juntas de boi e não fala nada, Jó fica sabendo que perde as ovelhas e não fala nada, Jó fica sabendo que a casa cai sobre os 10 filhos e ele continua calado. E o diabo está olhando dizendo: quando ele falar alguma coisa, vai ser para murmurar, quando ele falar alguma coisa, vai ser para blasfemar contra Deus. Mas daqui a pouco, no meio daquela situação, a Bíblia diz que Jó rapa a cabeça, rasga as vestes, se veste de pano de saco, deita no chão e começa a rolar na cinza. E o diabo está aqui dizendo: ele vai murmurar, ele vai reclamar. Mas quando Jó abre a boca, é para olhar para o céu e dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Deus me tomou, mas independente de qualquer coisa, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Porque adorador de verdade, irmãos, é assim, é igual a Abacuque. Ele olha para as circunstâncias e ele é capaz de dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas, que nos currais não haja gado, todavia eu não dependo de nada disso, todavia eu não dependo de nenhuma circunstâncias favoráveis para adorar ao Senhor, todavia
todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Adorador que é adorador, adora independente da circunstância, adora mesmo em meio à luta e à dificuldade. Eu não sei o problema que você está vivendo, e talvez eu possa estar pregando para alguém aqui essa noite que só Deus e você sabe como é que está a situação lá na sua casa, que só Deus e você sabe como é que está o problema que você veio apresentar ao Senhor aqui essa noite. E talvez diante dessa crise, o diabo já olhou para você e disse: murmura. A circunstância já olhou para você e disse: reclama. Alguém já olhou para você e disse: Deus te esqueceu. Não adianta ir para a quarta profética, não adianta fazer campanha, porque tua família não vai ser liberta, essa porta não vai se abrir. E o que o inimigo mais deseja é ver você desanimado, cabisbaixa, reclamando, pensando que Deus te esqueceu, murmurando contra o céu. Mas o Senhor trouxe você aqui essa noite para lhe dizer que independente de que batalha você esteja enfrentando, por mais que a guerra esteja travada, o segredo é continuar adorando a Ele mesmo em meio à dor, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, porque Ele vai agir ao seu favor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paulo e Silas estão louvando, estão orando, estão cantando hinos de louvores a Deus. Em meio à dor, em meio à dificuldade, eles adoram. Em meio às lágrimas, eles louvam. Em meio às feridas, eles oram. Presos com os pés no tronco, eles estão ali cantando hinos de louvores a Deus. E a adoração de Paulo e Silas vai subindo. A adoração de Paulo e Silas não fica presa ali dentro da cadeia em Filipos. A adoração de Paulo e Silas vai chegar até o céu, porque adoração, queridos, louvor, oração, é incenso, chega diante de Deus. E enquanto eles estão louvando, enquanto eles estão orando, enquanto eles estão adorando ao Senhor, a Bíblia diz que daqui a pouco, quando eles estão louvando, enquanto eles estão orando, daqui a pouco Deus manda um terremoto do céu. Daqui a pouco, de repente, a Bíblia diz que veio um terremoto que abalou as estruturas do cárcere, foram abertas todas as portas e soltas as prisões de todos que estavam dentro daquela prisão. Quando Paulo e Silas adoram, em meio à dor, em meio à luta, em meio a essa adversidade, 4 coisas vão acontecer, e eu quero falar rapidamente sobre elas aqui. Quando eles adoram em meio à dor, quando eles adoram em meio à dificuldade, quando eles adoram naquele momento de provação, 4 coisas acontecem. Primeiro, a Bíblia diz que de repente Deus manda um terremoto do céu. É algo inesperado, é algo que acontece de repente, é algo que acontece quando ninguém estava imaginando. Nem mesmo Paulo e Silas estavam imaginando que aquilo ia acontecer aquele dia, porque Paulo e Silas não estavam adorando para Deus fazer alguma coisa, não, eles estavam adorando porque essa era a essência deles, porque eles são adoradores. Então, independente do que acontecesse ali, eles iam continuar orando e louvando. Mas como adorador não fica sem resposta, a Bíblia diz que enquanto eles oram e louvam, daqui a pouco Deus olha e diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Aí a Bíblia diz que de repente Deus manda um terremoto. Aquele terremoto que Deus manda, queridos, é um socorro. Aquele terremoto que Deus manda é uma resposta para Paulo e Silas. Quando Deus envia aquele terremoto, é Deus dizendo para Paulo e Silas: Paulo, eu continuo no controle. É Deus dizendo para Paulo e Silas que Ele estava ali com eles, mesmo em meio àquela situação. Quando eles louvam e oram, mesmo feridos, mesmo presos, a Bíblia diz que o terremoto vem, e o terremoto é a resposta, o terremoto é o socorro de Deus para Paulo e Silas, porque adorador de verdade jamais fica sem resposta. Quem adora a Deus na luta, quem adora a Deus na prova, quem é capaz de na hora da dor orar, louvar ao Senhor,
adorador jamais fica sem socorro, jamais fica sem resposta da parte de Deus. Aleluia! Quem adora a Deus em meio à prova sempre vai contemplar o socorro de Deus vindo ao seu encontro. Eu lembro de Abraão, quando Abraão chega no pé do Moriá, que Deus havia pedido Isaque para ele. Lá no capítulo 22, Deus diz para Abraão: me dá teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Abraão chega, pastor Messias, com Isaque, com os seus moços, com o jumento, no pé do Moriá. Quando ele chega no pé do monte, ele olha para os seus servos no versículo de número 5, e ele vai dizer para eles: fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos, e depois de havermos adorado, nós retornaremos para vocês. Ora, queridos, a fala de Abraão não condiz com o que ele está indo fazer. A fala de Abraão não condiz com aquilo que Deus lhe pediu, porque Deus pediu para ele sacrificar Isaque, porque ele sabia que estava subindo para matar o menino. Então a fala de Abraão, mais lógica, deveria ter sido: fiquem aqui, porque nós subiremos, adoraremos, e eu vou voltar, porque Isaque vai ficar lá em cima, Isaque vai ser sacrificado, Isaque vai ficar morto no altar. Mas a fala de Abraão é: nós subiremos, adoraremos, e depois de havermos adorado, nós retornaremos para vós. Sabe o que Abraão está dizendo? Abraão sabe que um adorador jamais fica sem resposta, que um adorador jamais fica sem socorro, e então ele está dizendo: se eu estou subindo para adorar, eu sei que eu não vou voltar sozinho. Se eu estou subindo para adorar, eu não sei o que vai acontecer lá em cima, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, porque Ele não deixa um adorador sem resposta. Nós vamos subir e nós vamos descer, porque eu sei que Deus tem o socorro que eu preciso lá em cima do Moriá. Oh, aleluia! Eu não sei a situação que você se encontra, mas se você for capaz de adorar a Deus em meio à adversidade, vai ter socorro de Deus para você, vai ter resposta de Deus para você em meio a essa adversidade. Adorador não fica sem resposta, adorador não fica sem socorro da parte de Deus. Lembra de quando Abraão despediu Agar pelo deserto, e ela sai andando com Ismael, e a Bíblia diz que eles estão peregrinando. Daqui a pouco acaba o pão, daqui a pouco acaba a água, e Agar, para não ver o menino morrer, ela diz: eu vou sair daqui. E ela vai à distância de um tiro de flecha, e ela dobra os joelhos e começa a chorar. E a Bíblia diz que enquanto ela está chorando lá, o menino está aqui debaixo da árvore, e daqui a pouco o anjo do Senhor aparece. E quando o anjo do Senhor aparece, o Senhor vai dizer para ela que Deus tinha ouvido a voz do menino. Aleluia! Agar está chorando, Agar está pensando que Deus a abandonou, Agar está pensando que está desamparada em meio àquela luta, mas o Ismael, que está debaixo da árvore, está falando com Deus. O Ismael que está debaixo da árvore, a Bíblia diz que Deus vai ouvir a voz dele, e como quem ora no meio da luta, como quem ora no meio da prova não fica sem resposta, a Bíblia diz que Deus aparece, olha para Agar e diz: Agar, como você está só se lamentando, Deus ouviu o menino. Não foi o teu lamento, Deus ouviu, foi a voz do menino. Porque enquanto você fica só se lamentando, nada muda. Mas quando você resolve orar, quando você resolve falar com Deus em meio à crise, à dificuldade, Ele é poderoso para enviar o socorro e obrigado, pastor, para enviar o socorro e a resposta que você precisa da parte dele para a sua vida. Nosso problema é que a gente reclama muito, a gente lamenta muito, a gente murmura muito em meio às lutas, às dificuldades, os problemas. E enquanto a gente está murmurando, enquanto a gente está se lamentando, o céu não se movimenta, Deus não age, o socorro não chega, a resposta não vem, porque a murmuração é o cântico da derrota, mas a adoração
é a certeza da vitória. Enquanto você murmura, você está assumindo que realmente você é um derrotado, você está dizendo: Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Mas quando você adora em meio à luta, em meio às dores, em meio às dificuldades, você está dizendo: eu sei que por pior que esteja a situação aqui embaixo, tem um Deus lá em cima que não me desampara, que está no controle, e que na hora certa Ele vai agir ao meu favor. Aleluia! Terremoto é uma resposta de Deus para Paulo e Silas, para fazê-los entenderem que um adorador de verdade não fica sem resposta, que tem socorro para quem adora a Deus em meio à dor, em meio à luta, em meio à adversidade. A segunda coisa que acontece é que o texto diz que todas as portas foram abertas e todas as prisões foram soltas. O texto diz que quando o terremoto vem, a estrutura da prisão é abalada, e a prisão não cai sobre ninguém, não mata ninguém, ninguém sofre nenhum dano com aquele terremoto, mas todas as portas são abertas, e as prisões de todos caem, todos são soltos, são libertos. A segunda coisa que acontece enquanto Paulo e Silas estão adorando, é que a Bíblia diz que o Senhor vai abrir todas as portas, e fazer cair todas as cadeias que prendiam aqueles presos que estavam ali, porque não tem porta que fique fechada diante de um verdadeiro adorador. A adoração, queridos, ela tem poder de abrir as portas que estão fechadas. Quando você ora, quando você louva, em meio à crise, em meio à luta, em meio à dificuldade, Deus é poderoso para abrir as portas que estão fechadas. Deus é poderoso para libertar aqueles que estão presos, aqueles que estão aprisionados através da sua adoração, através da sua oração, através do seu louvor. Eu estou falando para alguém aqui que talvez tenha alguém lá dentro da sua casa que está preso, que está algemado, não com prisões físicas, mas com prisões espirituais. Tem alguém que está preso nos vícios, tem alguém que está preso naquilo que desagrada ao Senhor, mas a sua oração, o seu louvor, ao invés de murmurar, você está aqui orando, você está aqui louvando, você está aqui adorando ao Senhor. Deus é poderoso para quebrar as cadeias, Deus é poderoso para abrir as portas, e o nome dele será glorificado. No capítulo 12 de Atos, a Bíblia diz que Herodes prende Tiago e Pedro. Tiago ele mata ao fio da espada, e Pedro ele deixa preso para matá-lo na festa. E a Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão por 16 soldados. E a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Pedro, que é o pastor da igreja, está preso. Pedro, que é o líder da igreja, está preso. Tiago já tinha morrido. Eles sabiam que Herodes era cruel, que Herodes não perdoava, que a sentença de Herodes era irrevogável. Pedro está preso para ser morto, mas a Bíblia diz que naquela noite Pedro está dormindo. Pedro está dormindo algemado do lado de um soldado, e a igreja está fazendo contínua oração por ele a Deus. Pedro está preso, mas a igreja está orando. Pedro está preso, mas a igreja está reunida na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, falando com Deus, orando e dizendo: Senhor, liberta Pedro, faz alguma coisa por nós, vai lá onde o nosso líder está, trabalha, Senhor, em favor de Pedro. E enquanto a igreja está orando aqui, enquanto a igreja está falando com Deus aqui, a Bíblia diz que o Senhor enviou o anjo lá na prisão. Enquanto a igreja está aqui orando, não tem ninguém reclamando porque Pedro estava preso, não, eles estão orando, eles estão falando com Deus, e daqui a pouco, enquanto eles oram aqui, o anjo vai lá, enquanto eles oram aqui, Deus trabalha lá. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer isso para a vida de alguém aqui essa noite. Enquanto você está aqui, Deus está indo lá onde você precisa. Enquanto você está aqui orando, enquanto você está aqui clamando, enquanto você está aqui louvando ao Senhor, Deus está indo onde você não pode ir, Deus está entrando onde você não pode entrar, Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer, e daqui a pouco você vai contemplar aquilo que Deus está realizando. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A igreja está orando, o anjo vai na prisão, desperta Pedro, olha para ele e diz: coloca a capa,
calça sandálias, põe o cinto e me segue. Pedro acorda e Pedro pensa que é uma visão. Pedro levanta, vai seguindo o anjo, e o texto é lindo, porque o texto diz que eles vão andando, e as portas vão se abrindo automaticamente diante deles. Pedro vai andando aqui seguindo o anjo, e eles vão caminhando. Eles vão caminhando, e a Bíblia diz que quando eles chegam na porta principal da prisão, ela se abriu automaticamente, aleluia, porque a igreja orava, e enquanto a igreja orava, Deus ia abrindo as portas das prisões, e Pedro ia passando, aleluia, porque não tem porta que fique fechada diante de um verdadeiro adorador. Quando você ora, quando você louva, quando você adora, o Deus que tem a chave de Davi na mão, é capaz de abrir as portas para você passar, glorificando o nome dEle. Oh, você pode levantar sua mão para o céu esta noite? Essa é a primeira e única vez que eu vou lhe pedir isso. Levante sua mão para o céu esta noite, por favor, porque eu quero profetizar sobre a vida de quem acredita que essa noite, neste ano ainda de 2023, Deus vai abrir portas para você passar por elas. Neste ano ainda de 2023, você vai receber o resultado, a resposta das orações que você está fazendo em lágrimas, em meio à dor. Daqui a pouco você vai contemplar a resposta de Deus vindo ao seu encontro. Quem acredita nisso e pode adorar o nome do Senhor? Aleluia. Aleluias. Aleluias. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui entre nós. Oh, bendito é o nome do Senhor. Paulo e Silas estão orando e louvando. Deus manda uma resposta, o socorro. Paulo e Silas estão orando e louvando. Deus abre as portas e solta as cadeias. Terceira coisa que acontece quando Paulo e Silas oram e louvam, é que a Bíblia diz que logo após o terremoto, o carcereiro acorda, desperta, assustado com aquilo. E quando ele percebe que as portas estão abertas, e eu aprendi com meu amigo Lucivaldo que ali, até a prisão do cárcere interior, eram aproximadamente entre 12 a 14 portas, que para chegar naquele local. Quando o carcereiro desperta e vê que as portas estão abertas, que ninguém está preso, ele se desespera. A sentença era que ele teria que pagar com a própria vida. Então ele, no desespero, para não ter a sua vida tirada por mão de outros, ele prefere ele mesmo tirar a sua vida. Então ele puxa a espada para se matar. Só que quando ele está para cometer tal ato, Paulo grita daqui: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Queridos, o que Paulo diz é: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Paulo não diz que é só ele e Silas que ficaram lá e os outros fugiram, não. Ele diz: todos nós estamos aqui. Isso aqui me chamou a atenção, porque quem está preso o que mais quer é liberdade. Quem está preso o que mais quer é ir embora. E quando vê uma oportunidade como essa, todas as portas abertas, livre das prisões, que eles deveriam ter feito, era ir embora, era aproveitar a oportunidade, era fugir dali. Mas ninguém foi, ninguém saiu, todos continuaram lá. Sabe por quê? Porque o versículo 25 vai dizer que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas estavam orando e louvando naquele ambiente, naquela circunstância, naquela situação que eles estavam, e os outros presos estavam ouvindo, estavam escutando. E eles vão ouvindo Paulo e Silas orar e louvar, e eles percebem que tem algo diferente na vida daqueles dois homens ali. Porque se fosse qualquer outro, estariam reclamando e murmurando, e isso com certeza era o que eles estavam acostumados a ver. Pessoas que chegavam ali e reclamavam da situação, e murmuravam, e gemiam, e blasfemavam. Mas naquele dia, aqueles dois homens ali têm uma atitude diferente, que vai chamar a atenção daqueles presos, ao ponto de que eles vão ficar ouvindo. E aquilo que eles vão ouvindo vai gerando tanta sede neles, que daqui a pouco, quando o terremoto vem, que as portas abrem, que as cadeias caem,
ninguém, por mais que tenha a oportunidade de ir embora, quer ir. Eles querem continuar ali perto de Paulo e Silas, porque Paulo e Silas têm algo que chamou a atenção deles. Em outras palavras, todo mundo que está ali por causa de Paulo e Silas. Estão ali por quê? Porque eles querem entender o que é que esses homens têm, que eles conseguem cantar no meio da dor. O que é que esses homens têm, que eles conseguem adorar o Deus deles em meio à situação que eles estão. Eu quero conhecer esse Deus para mim também. Eu quero ter uma experiência com esse Deus também. E quando o carcereiro vê isso, ele pede luz, salta lá dentro, ele diz: eu também quero conhecer esse Deus. O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter uma experiência com Deus? Aí Paulo olha e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Porque a sua atitude em meio à dor, em meio à circunstância adversa, ela tem o poder de atrair ou de afastar as pessoas de Cristo. A atitude de Paulo e Silas chamou a atenção dos presos que os escutavam, do carcereiro que foi salvo com a sua casa por causa de Paulo e Silas. Se a atitude deles fosse de murmuração, todos teriam ido embora, ninguém ficaria, porque o nosso comportamento, a nossa atitude em meio às lutas, às crises e às dificuldades, ela tem o poder de atrair ou de afastar as pessoas do Senhor. Se em meio à luta você só reclama, se em meio aos problemas você só murmura, alguém que está perto de você vai olhar e vai dizer: eu não quero esse Deus para mim não, eu não quero servir a esse Deus não, porque ela só reclama, só murmura, não confia nesse Deus. Então a minha atitude de murmuração afasta as pessoas, mas a minha atitude de adoração em meio à luta, em meio à dor, em meio aos problemas, tem o poder de trazer para perto, de fazer as pessoas olharem e dizer assim: o que ela tem, que ela sofre tanto e continua adorando a esse Deus? O que ele tem, que ele passa tanta dificuldade, mas continua lá na igreja, fazendo as campanhas? O que ela tem, que a família está do jeito que está, mas ele continua lá servindo ao Senhor, adorando? Você olha para ela, você vê ela com um sorriso no rosto, você olha para ele, você vê ele glorificando a Deus, e só Deus sabe a dificuldade que ele está vivendo, e isso vai fazer as pessoas sentirem sede e desejo. Aí alguém olha e diz: quando eu for crente eu quero ser igual a ela, quando eu servir a Deus eu quero ser igual a ele, porque ele é fiel, ele é um adorador, ele é uma adoradora do Senhor, aleluia. Eu vim aqui essa noite lhe dizer que a sua atitude de adoração vai atrair aqueles que estão longe para perto do Senhor. A sua atitude de adoração vai trazer a tua casa, vai trazer a tua família, vai trazer aqueles que estão longe para ter o encontro com Cristo. E se prepare, você e a sua casa servirão ao Senhor. Deus é poderoso para libertar a tua família. A sua adoração vai fazer Deus agir e o nome dele será glorificado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Terceira coisa que acontece é que a atitude de adoração de Paulo e Silas faz com que aqueles presos, aquele carcereiro e sua casa conheçam quem Cristo é, tenham um encontro com o Senhor. E aí o texto diz que Paulo e Silas são levados pelo carcereiro para sua casa, e eu concluo aqui, e eles ouvem a palavra de Deus, o carcereiro e sua família são batizados. No outro dia pela manhã, o texto diz que os magistrados vêm e diz: libere aqueles homens, manda eles irem embora, já está bom, a gente só queria dar uma lição neles. Aí o carcereiro vem, olha para Paulo e diz: olha Paulo, eles disseram que vocês estão livres, pode sair. Aí Paulo olha para eles e diz: não, como é que é esse negócio? Bateram na gente na praça pública, nos humilharam na frente de todo mundo e agora estão mandando a gente embora pela porta dos fundos? Não é assim não, a gente é cidadão romano. Vai lá e diz para eles que eles vão ter que vir aqui, está no texto, se desculpar conosco e depois nós sairemos. A Bíblia diz que quando o carcereiro chega lá e diz para eles que Paulo e Silas são cidadãos romanos, eles ficam com medo, eles temem, eles ficam preocupados, e agora eles têm que ir lá, dentro da prisão, chamar Paulo e Silas e dizer assim: Paulo, nos perdoe, Silas, a gente cometeu um engano, a gente não sabia que vocês eram cidadãos romanos, foi por isso que aconteceu o que aconteceu, mas a gente está aqui para se retratar com vocês, vocês estão livres, vocês podem sair pela porta da frente, de cabeça erguida, não precisa sair pela porta dos fundos envergonhados e nem humilhados. Sabe o que é isso aqui, queridos? Um adorador,
Alguém que adora a Deus em meio à luta, em meio à dor, em meio à dificuldade, não vai terminar envergonhado, não vai terminar de cabeça baixa. Sempre um verdadeiro adorador será honrado por Deus. Um verdadeiro adorador sempre será honrado pelo Senhor. Lembra de Mardoqueu? Mardoqueu só adorava a Deus. Mardoqueu só adorava o Senhor. Aí o Amã ficou revoltado porque ele queria adoração, e Mardoqueu não prestava adoração e nem culto para ele. Ele disse: eu vou dar um jeito de acabar com os judeus, eu vou dar um jeito de acabar com Mardoqueu. Só que a Bíblia diz que aquilo que ele faz volta-se contra ele. A forca que ele armou, quem morre enforcado nela é ele. E o Mardoqueu termina honrado por Deus, porque adorador de verdade sempre será honrado pelo Senhor. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? A Bíblia diz que eles estão na Babilônia. Nabucodonosor levanta a estátua, ele diz: todo mundo tem que adorar, todo mundo tem que se prostrar. Eles disseram: nós não, nós só adoramos ao Deus de Israel, nós só adoramos ao único Deus verdadeiro. Aí Nabucodonosor chama eles, e o lindo é isso: Nabucodonosor chama eles e diz: Sadraque, Mesaque, Abednego, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu ouvi dizer que vocês não adoram a minha estátua que eu fiz. Eu vou dar uma nova chance para vocês. Eu vou mandar tocar de novo os instrumentos, e depois que os instrumentos tocarem, vocês vão ter que se prostrar. Porque se vocês não se prostrarem, está no versículo 15 de Daniel 3, e se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Ah, irmão, Nabucodonosor não sabia com quem ele estava mexendo, com quem ele estava falando. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego olha para ele e diz: rei, a gente não precisa nem te responder sobre esse negócio, mas fica sabendo de uma coisa: o Deus que a gente serve, ele pode nos livrar, mas ainda que ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar. A gente prefere morrer do que negociar a nossa adoração. A gente prefere morrer do que adorar outro Deus que não seja o nosso. Aleluia. A Bíblia diz que Nabucodonosor fica tão irado que ele manda aquecer a fornalha mais 7 vezes. Ele chama os soldados mais fortes e diz: joga lá dentro. Quando os soldados vão, o fogo está tão forte que queima os soldados. Os meninos caem amarrados dentro do fogo. Aí alguns milagres acontecem, eles caem amarrados dentro do fogo, e a Bíblia diz que o fogo consome as cordas que amarravam eles, mas eles não são consumidos. E aí eles começam a andar para um lado e para o outro, e daqui a pouco, irmãos, o Nabucodonosor, que jogou eles dentro da fornalha, que disse: eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, é o Nabucodonosor que no versículo 26 está limpando os olhos sem acreditar no que está vendo, e está dizendo assim: quantos a gente lançou lá dentro? Eles disseram 3, ele disse: então me explica como é que eu estou vendo 4, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Quando ele vê aquilo, irmãos, ele se levanta, vai na porta da fornalha, e ele grita aqui fora no versículo 26, sabe o que Nabucodonosor fala? Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Pastor Lucivaldo, é o mesmo Nabucodonosor que disse: eu quero ver qual Deus que vai levar vocês da minha mão. Agora ele está dizendo: servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Quando ele sai, Nabucodonosor pega o decreto que tinha feito e rasga, e assina um outro dizendo: a partir de hoje na Babilônia, ninguém adora mais estátua de ouro. A partir de hoje todo mundo vai ter que render louvor, glória e adoração ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque só ele é Deus, só ele livra os seus servos. Um adorador de verdade sempre será honrado por Deus. Eu vim aqui lhe dizer que se você não sair da sua posição, se você continuar adorando em meio à dor, em meio à luta e à dificuldade, a honra de Deus vai chegar na sua vida, sua casa vai ser liberta, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, e você vai cantar o hino da vitória, porque vale a pena ser fiel ao Senhor. Aleluia. Hoje pode estar doendo, hoje pode estar machucando, mas se você continuar orando, louvando, adorando ao Senhor, daqui a pouco o socorro vem, daqui a pouco a resposta chega, e você terminará honrado por Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé essa noite, por favor, eu quero orar com você. Aleluias.
A escolha é nossa, queridos. A escolha é nossa. Se em meio às dificuldades, às adversidades, nós escolhermos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias acontecerem nas nossas vidas. Quero convidar você a fechar os seus olhos essa noite e a falar com Deus. Quero convidar você a orar. Adriano vai louvar ao Senhor aqui, enquanto ele vai estar falando, adorando ao Senhor, você vai falar com Deus aí. Você vai orar. Você vai se derramar diante do Senhor. Talvez a luta já disse para você, murmura. A dificuldade já disse para você, não vai dar certo, não vai acontecer. Mas o Senhor está dizendo para você essa noite aqui, o segredo é continuar me louvando. O segredo é continuar orando. O segredo é continuar me adorando. Oh, aleluias. Feche seus olhos e comece a falar com Deus aí agora. Feche seus olhos e comece a adorar ao Senhor aí agora. Se os verdadeiros adoradores estão neste culto aqui essa noite, eu lhe convido a adorar a Ele aí onde você está. Eu lhe convido a oferecer a Ele o seu louvor, a oferecer a Ele a sua adoração, a se derramar em lágrimas diante dEle, a orar, a falar com Ele, porque essa dor não vai te parar, essa circunstância adversa não vai fazer você desanimar. Em meio a ela você vai contemplar a manifestação poderosa de Deus ao seu favor. Aleluia. Oração é alimento. Ore, ore, ore. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar num sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele fica em silêncio, está trabalhando. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade. Aleluia. O céu. A sua adoração está subindo. O seu Deus vai louvor está na frente, chegando lá em abrindo cima. o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para um que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito aleluia, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus está aqui. A sua adoração está chegando diante do Senhor. Não deixe com que essa luta faça você parar de orar, que essa dificuldade faça você parar de adorar ao Senhor. Mas em meio a ela, continue louvando a Deus, porque o socorro virá da parte do Senhor para a sua vida. Queridos, como vocês estão? Eu quero saber se nós temos conosco alguém hoje aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, ou que por alguma razão já serviu a Deus, mas se distanciou, se afastou dos caminhos do Senhor, e hoje você está aqui e quer tomar essa decisão de se reconciliar com Deus, ou de receber a Cristo pela primeira vez. Se tivermos alguém, nós queremos orar por você. Onde está alguém que quer hoje entregar a sua vida a Jesus, ou que quer se reconciliar com Deus essa noite? Temos alguém que quer tomar essa decisão tão importante, tão especial? Se você estiver aqui, Deus não te trouxe aqui em vão, Deus não te trouxe aqui por acaso.
Sua alma é preciosa, custou o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele quer te salvar, Ele quer te dar a certeza de salvação, de vida eterna. Aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que nada nesse mundo pode te dar, é o que Cristo está te oferecendo essa noite. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Não temos? Glória a Deus. Se você pode, dê uma salva de palmas aí bem alegre para o Senhor Jesus. Glorifique a Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao nosso Deus.